repetindo o mandamento de Jesus, nós estamos aqui para ensaiar esse amar a si mesmo, como amamos o outro, e amarmos a Deus, ao todo, a tudo, acima de tudo. É essa integração em nós, entre nós e com Deus, que nos dá a força, enquanto que a desintegração entre nós e os outros gera violência. E a desintegração entre nós e Deus gera a dúvida, a insegurança, o medo. Que nós pratiquemos, visualizemos a importância dessa integração do ser em si, com o outro e com o todo. E pratiquemos isso o tempo todo. O tempo todo. Porque é isso que vai nos dar força e sentido. Muito bem. Hoje nós temos a continuidade das nossas reflexões, dos nossos estudos sobre o Pai Nosso, a oração dominical. Seguindo o que Kardec fez lá no início do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Já vimos, num primeiro momento, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Num segundo encontro, venha a nós o vosso reino. E hoje vamos estudar, vamos refletir, vamos nos integrar em torno do seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como a gente falava na abertura dos nossos momentos de hoje, a separação gera a desarmonia. E nós buscamos o tempo todo, a nossa questão que parece resumir as nossas vidas é qual vontade deve prevalecer. No casamento, qual vontade deve prevalecer, a da esposa ou do esposo? Entre irmãos, qual vontade deve prevalecer? No trabalho, qual vontade deve prevalecer? Na política, qual partido, qual vontade, qual projeto deve prevalecer? Na economia, quando você vai fazer um negócio, qual vontade deve prevalecer? O tempo todo, essa parece ser a questão das nossas vidas. E é fazendo essa luta de vontades no casamento que surge a guerra dos sexos. É fazendo essa disputa, essa guerra de vontades no comércio que surgem as disputas comerciais. Entre os países, as guerras nacionais. Toda a violência surge dessa questão absurda que nós nos impomos. Qual vontade deve prevalecer? Só que essa é uma falsa questão. Um casamento no qual prevalecer a vontade do marido ou da esposa está mal. Uma vida regida pela imposição da própria vontade a tudo, a todos, ao mundo, vai estar mal. Está na ilusão do egoísmo. Uma vida regida pela submissão de nós à vontade dos outros também está mal. É uma vida em baixa estima, em humilhação. Qual a saída? Qual a saída?
Devemos ser passivos, agora na pandemia, devemos ser passivos à vontade dos outros e dar força para ações de governantes que desconsideram e enfraquecem a saúde pública? Devemos dar força para pessoas, amigos, vizinhos nossos que não tomam as medidas de precaução? Ou devemos guerrear contra os políticos, entrar em conflito com os vizinhos? Não parece, de novo, na pandemia não se expressa aquele nosso conflito ancestral? Qual vontade deve prevalecer? E, infelizmente, esse tem sido o nosso equívoco por todas as partes, que nos tem trazido infelicidade, qualquer que seja a solução que nós demos a ele. Será que não tem saída? Nas nossas orações, o que nós pedimos? Nas nossas orações, nós às vezes pedimos paciência para sermos passivos diante de tudo e de todos, confundindo isso com aceitação, confundindo aceitação com passividade. A grande parte das vezes nós confundimos a oração com uma imposição da nossa vontade e pedindo 1000 coisas antes de fazer um Pai Nosso, por exemplo, para fortalecer os nossos pedidos. Como é profundo o nosso equívoco, como nós nos colocamos num beco sem saída, nas relações, na política, nas religiões, no trabalho, no trânsito, em todo lugar. Qual é a saída? Como nós podemos encontrar um ponto de equilíbrio entre a vontade do outro e a nossa vontade? Jesus nos propõe esse ponto de equilíbrio ao colocar o sublime mandamento de amar o próximo como amamos a nós mesmos. E isso é precioso. Não se trata do egoísmo que se impõe aos outros. Não se trata da idolatria ao outro que nos rebaixa, que nos humilha perante as outras pessoas. Se trata de amar o outro no mesmo nível, com a mesma intensidade que nós amamos a nós mesmos. Mas esse, segundo Jesus, é apenas o segundo mandamento. A reprogramação que Jesus nos propõe coloca esse equilíbrio entre o eu e o outro como uma magnífica receita de bem viver. E é importantíssima, mas é apenas o segundo mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, todos os seres, acima de nós mesmos e acima do outro. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Mas alguns de nós ainda podem estar com a questão: qual é a vontade que deve prevalecer? Qual vontade a gente precisa buscar que prevaleça nas situações concretas do dia a dia? A minha ou a do outro? Como resolver o conflito básico da vida humana? Leiamos então Jesus Cristo
reflitamos sobre aquilo que Ele nos ensinou a repetir, porque apenas repetir sem refletir não adianta nada. E hoje vem a solução, numa frase muito simples, de todo o problema, de todo o conflito, de toda a violência humana. A vontade que deve prevalecer não é a minha nem a sua, nem do eu nem do outro. A vontade que deve prevalecer é a de Deus. E é assim que nesse momento nós estudamos essa reprogramação ética, essa reprogramação espiritual que Jesus embutiu no Pai Nosso ao nos fazer dizer: seja feita a vossa vontade. Quando nós conversamos com Deus, nós pedimos, até aqui sem consciência, mas a partir daqui com cada vez mais consciência, peçamos sempre: Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Deixemos de lado a imposição nossa sobre o outro e mesmo a ideia de ser passivo diante da vontade do outro. Nenhuma das duas situações evidentemente tem equilíbrio. Nem a mulher deve se humilhar perante o homem, nem o homem perante a mulher, nem o povo perante os mandatários, nem nós perante os outros no trânsito, ou aceitar que os outros sempre estejam à frente, ou no comércio sempre levar prejuízo, ou sempre impor prejuízo aos outros. A questão da vida nunca foi entre nós e os outros, ensinou Madre Teresa de Calcutá. A questão da vida sempre foi entre nós e Deus. Então, em cada momento, deixemos de lado a nossa necessidade de nos impormos aos outros, de nos impormos aos cônjuges, de nos impormos aos colegas de trabalho, de nos impormos a Deus, pedindo. É o momento da maturidade, de realmente confiarmos no Pai. Não adianta nós dizermos que temos fé, mas não confiarmos em Deus. Aceitemos, quando tudo tivermos feito, que dentro da área que nos compete, aceitemos os fatos da vida, porque tudo que se concretiza é a realização da vontade de Deus. Nós precisamos buscar, no caso da pandemia, as medidas de prevenção, o isolamento social, as medidas de higiene, mas, cumprida a nossa parte, não nos afobarmos. No caso de um exame vestibular ou de um exame de concurso público, nós devemos estudar como se tudo dependesse do nosso estudo ou orar como se tudo dependesse de Deus? Claro que está no equilíbrio disso. Fazermos a nossa parte e a partir dali encontrarmos a paz de espírito e a tranquilidade de que a vontade de Deus será o melhor que pode acontecer para as nossas vidas. Isso nos dá a tranquilidade que há tanto tempo nós estamos necessitados e não sabemos encontrar. Toda a paz, todo o amor, todo o equilíbrio está em realizarmos o bem, aquilo que a nossa consciência apontar, e depois entregar nas mãos de Deus como o que há de mais importante, como uma criança que para atravessar uma rua dá a mão para a mãe, para a avó, para a tia, para o pai.
como um paciente que toma o remédio que o médico apresenta, como um aluno que aceita e se tranquiliza no momento de fazer a lição que o seu mestre, que a sua professora, lhe passou. Repitamos, meus amigos, reflitamos sobre essa frase: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Não é tranquilizador? Não é pacificador? Então, nesse momento, emitindo a nossa luz em proveito da humanidade, imaginemo-nos falando ao pé de ouvido de cada um dos 7 bilhões de encarnados, especialmente daqueles que estão mais desequilibrados, amedrontados, paralisados, adoentados de medo e de dúvida. Atinjamos também os desencarnados, também afogados em medo e em dúvida. E falemos com Kardec a partir de Jesus, que é uma dupla maravilhosa. Então, o item 3 do capítulo 28, coletânea de preces espíritas, preces gerais, oração dominical, item 3 e subitem 3, em que Kardec nos ensina a refletir assim sobre o seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para com o superior, quanto não deve ser maior a submissão da criatura com relação ao seu Criador? Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e se submeter, sem murmurar, aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá quando compreender que sois Deus, sois a fonte de toda sabedoria, e que sem vós nós nada podemos. Então nós aprenderemos a, reunidos, religados, reharmonizados com a vontade de Deus, fazer essa vontade na Terra, unirmos o nosso projeto ao projeto do Pai. Assim na Terra como com os eleitos dos céus. Que assim seja, meu amigo, minha amiga. Encontremos a paz no equilíbrio de fazermos tudo o que a nossa consciência apontar e então confiar. Unirmos-nos à nossa consciência e depois unirmos-nos a Deus em ação harmônica e confiança. Ação harmônica e confiança. Ação harmônica e confiança. Que assim seja, graças a Deus, gratidão por estarmos juntos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, transborde essa aceitação de tudo que nós precisamos aceitar, tudo aquilo que vem até nós e a gente não se mostra capaz de aceitar, especialmente no campo da morte. Essa morte que nos bate às portas pelos meios de comunicação, pelos hospitais, pela família, pelos amigos. Aceitemos a morte como uma
transformação necessária, como um movimento para o movimento, como uma abertura ao aprendizado, uma abertura à transformação. Aceitemos com paz o que Deus nos manda, e essa paz só será possível quando nós tivermos feito a nossa parte. Ação e aceitação. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas. Até amanhã, às 6 horas. E não esqueçam, transbordem, compartilhem tudo de bom que vocês receberem. E ignorem, cessem a transmissão de todos os vírus, seja do coronavírus pela higiene e pelo isolamento, seja pelas mentiras e pelo pessimismo que se transmite na conversa direta ou pela internet. Que assim seja, graças a Deus, até a próxima.